A gente volta aqui ao Brasil, ainda trazendo os desdobramentos, do tarifaço e também daquela investigação aberta pelos Estados Unidos ao Brasil, porque o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, saiu em defesa da 25 de março. Mais uma vez com a gente, a Beatriz Manfredini traz para a gente os detalhes, então. Oi, Soraya. Conversei agora há pouco com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que disse, então, que a 25 de março, o comércio aqui da 25 de março, de onde nós falamos neste momento, não pode ser considerado ilegal. Vou ler para vocês aqui a mensagem que ele me mandou. Olha, abre aspas, o comércio da 25 de março não pode ser considerado um comércio ilegal, pois não é. Se em algum local existir vendas de produtos falsificados, inclusive na 25, cabe à Receita Federal e aos órgãos de combate à pirataria fiscalizar e terá, como já acontece, todo o apoio da prefeitura. Fecha aspas. A declaração vem, então, logo depois, da 25 de março, entrar na mira do governo norte-americano. Donald Trump autorizou uma investigação uma investigação comercial, sobre o comércio aqui do Brasil. Incluiu, então, a 25 de março, que é uma das ruas mais populares aqui da capital paulista de comércio, como, então, um dos alvos. E aí, Nunes, então, saiu em defesa agora da 25 de março. Nós temos também uma nota da Univinco, que representa aqui os comerciantes da região. Eles disseram, então, que esse é um dos maiores polos de comércio do país, que tem mais de 3 mil estabelecimentos formais que geram empregos, pagam impostos e oferecem produtos de qualidade para os consumidores de toda a região. Destacaram que, embora existam pontos isolados, onde há sim comércio irregular, como pirataria em algumas galerias específicas, essas práticas são continuamente fiscalizadas e combatidas pelos órgãos públicos competentes e que esses casos isolados não representam a imensa maioria dos lojistas da região que atuam de forma legal e transparente. A Univinco diz ainda que ressalta que os produtos comercializados por aqui são importados principalmente da China e que não possuem qualquer relação com os Estados Unidos, como foi citado de forma equivocada em alguns momentos. E aí eles encerram dizendo que o comércio por aqui segue forte e comprometido com a legalidade, oferecendo aos consumidores qualidade, bons preços e também variedade. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. A gente ainda vai seguir nesse tema, o Alan Gani está de volta, porque, de fato, a Rua 25 de Março, ela está na mira dos Estados Unidos. Nunes, então, dizendo que o comércio na região não é ilegal. Agora, essa investigação, de alguma forma, Gani, pode impactar a competitividade de mercados informais? Olha só, pode, no seguinte sentido, existe muito a mercadoria da China e eu acredito que esse seja exatamente o incômodo do presidente Donald Trump em relação a 25 de março, Então, ele está falando ali daquela concorrência desleal por conta de produtos que a gente importa da China e muitas vezes sem o devido pagamento de imposto e acaba prejudicando a concorrência dos Estados Unidos. Agora, se vai ter alguma mudança na prática, aí eu acho que é bem difícil. Até porque, Soraya, 25 de março tem vários países, entre aspas, Ou seja, a venda de produtos pirateados, contrabandeados da China, sem o devido pagamento de imposto, inclusive na própria cidade de Nova York, berço ali de Donald Trump. Se a gente andar ali na tal da Canal Street, é uma espécie de 25 de março cheio de produtos chineses também pirateados. Então, eu acho que é muito mais uma justificativa, uma desculpa, justamente por conta desse incômodo em relação à China, mas que vai mudar a dinâmica ali da 25 de março do dia a dia, eu acho muito difícil. E só vamos lembrar, se tem um mercado de pirataria é porque tem consumidor brasileiro que está comprando. Agora, o Gani, a gente não tinha visto, ou pelo menos eu não me lembro de ter observado isso em relação a outros países, esse tipo de observação do governo americano em relação à possibilidade de produtos piratas ou até mesmo vindos com frequência da China para as aplicações de sanções em outros países, Não me recordo disso. Parece que o Brasil foi o primeiro a ter essa influência, Exatamente. Chamou a atenção, Porque em relação aos outros países foi muito mais uma questão comercial, muito embora em relação ao México tenha toda aquela questão imigratória, em relação à própria China, a questão de entrada de drogas, pelo Canadá também, dizendo que entravam muitas drogas ali pela fronteira do Canadá. Então,
questões que também extrapolam as questões econômicas e comerciais, mas em relação à pirataria, talvez o Brasil tenha sido o único caso. Eu também não me recordo, Nonato, e aí especificamente nomeando uma rua. Mas é claro, né, o problema da 25 de março, que é real, existe sim pirataria, existe produtos falsificados, não se restringe apenas ao Brasil, à cidade de São Paulo. Várias capitais do mundo, infelizmente, tem esse tipo de comércio baseado em contrabando, em não pagamento de imposto, em produtos falsificados, mas aí, novamente, o Donald Trump acaba pegando mais pesado com o Brasil, porque os motivos não são apenas econômicos e comerciais, vão muito além disso. Gani, mais cedo, bem mais cedo aqui no jornal, a gente trouxe até a análise da Dora Kramer. Ela disse que incluir o Pix e a Rua 25 de Março talvez mostrariam já um desinteresse de negociar. Você vê por esse lado também? Olha, como ele acabou dando um prazo, né, até o dia 1º de agosto e colocou vários itens ali, eu vejo ao contrário. Eu vejo que há, sim, um interesse em negociar, até pelo próprio histórico de Donald Trump, né? Ele coloca o bode na sala e depois ele parte para a negociação. E tem muito vai e vem. A gente viu isso em relação aos outros países. Veja, com a China, as tarifas chegaram a 150%, 145%, e depois houve um recuo e chegaram ali num meio termo, é claro que ainda não é definitivo, de 10% e 30%. 30% contra a China, 10% contra os Estados Unidos. Então eu vejo que o Trump ele faz muito isso, né? Ele joga para todos os lados, ele coloca muitas peças na mesa para negociar, dá prazo e depois ele acaba recuando. Então não acho que seja assim um final que vamos ter uma tarifa de 50%, há um espaço para a negociação. O que é difícil entender é o que ele quer exatamente. Então ele quer uma absolvição, uma possível absolvição de Jair Bolsonaro, ele quer tarifas menores, ele quer uma abertura para empresas americanas entrarem, competirem com o Pix, ele quer o fim da pirataria na 25 de março, ele quer uma sinalização do Brasil de que não vai substituir o dólar e utilizar o yuan, né, a moeda chinesa. Então, efetivamente, o que o Donald Trump quer? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante para as autoridades aqui no Brasil, na hora de negociar, entenderem o que dá para a gente fazer, o que dá para ceder e o que é a alçada do governo federal, que compete ao governo federal. Porque, por exemplo, questão do lado do Jair Bolsonaro, isso não compete ao governo federal, isso é uma questão da justiça. Agora, uma sinalização à não utilização do dólar, aí compete sim ao governo federal. O Gerardo Alckmin, vice-presidente, disse até ontem a respeito dessa investigação, né, que essa não é a primeira vez que isso aconteceu, que eles vão responder, assim como foi da outra vez, e o que eles querem é uma negociação de forma bem urgente, né? E assim, se a gente pegar o histórico, quando o Donald Trump assumiu a presidência lá em 2016 pela primeira vez, a negociação foi bem sucedida. Foi em relação ao aço, veio uma tarifa muito pesada contra o Brasil e o Brasil conseguiu negociar bem. Eu acho que é importante a gente defender os interesses do Brasil. E o que é defender os interesses do Brasil? É não ter tarifa protecionista contra o Brasil e também que a gente não aplique tarifa protecionista contra os demais países. Eu costumo dizer que numa guerra tarifária, todo mundo sai perdendo. Há perda de atividade econômica para o setor, há redução de emprego, há redução de lucro, há redução de renda e também a gente acaba importando inflação, né? Se a gente aplicar as tarifas recíprocas. E quem acaba pagando a conta não é o pessoal de Brasília, não são os congressistas, não são as autoridades. É sempre a própria população que acaba pagando a conta, seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Entendi. Valeu, Gani. Até já, hein?